Você já sentiu que algo te observa, mesmo quando está sozinha? Clara, a filha do fazendeiro de café, pensava que conhecia cada canto da fazenda. Mas uma sombra misteriosa começou a segui-la entre os cafeeiros. Um sussurro que ninguém mais ouvia, pegadas que não eram humanas, reflexos que se moviam sozinhos. O medo cresceu, o chão desapareceu sob seus pés, e a própria realidade começou a se distorcer. Será que Clara conseguirá escapar daquilo que a persegue, ou será engolida pelo abismo do medo? Descubra agora, se tiver coragem, a história da filha do fazendeiro de café. O sol despontava lentamente sobre as colinas cobertas de café. O aroma intenso dos grãos frescos preenchia o ar, misturando-se com a terra úmida da manhã. Clara, a filha do fazendeiro, caminhava pelos campos com os pés descalços. Sentia cada pedra e cada raiz sob a sola, uma sensação viva que a mantinha alerta. O vento soprava entre as folhas verdes, trazendo um frio estranho que não combinava com a estação. Um sussurro distante cortou o silêncio, tão tênue que poderia ser apenas imaginação. Clara parou, o coração acelerado, tentando localizar a origem do som. O canto dos pássaros cessou abruptamente, deixando um vazio inquietante. Ela avançou, os dedos tocando os ramos de café, sentindo os grãos maduros. Um cheiro doce, mas metálico, invadiu suas narinas, fazendo seu estômago revirar. O sussurro se transformou em um murmúrio, agora mais próximo, quase como uma voz. Clara sentiu arrepios subirem pela coluna, enquanto seus olhos buscavam algo entre os arbustos densos. De repente, um estalo seco quebrou o silêncio. Ela se virou rapidamente, mas não viu ninguém. O vento mudou de direção, e uma sombra passou entre as árvores, rápida demais para ser humana. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar pelas colinas. Clara percebeu que não estava mais sozinha, embora ninguém estivesse à vista. Cada passo que dava parecia amplificar o som do próprio medo. Um arrepio percorreu seus braços, e o murmúrio voltou, agora mais claro, sibilante. Ela engoliu em seco e sentiu que algo estava observando cada movimento seu. O sol já estava alto, mas a luz parecia fraca entre os galhos, criando formas estranhas no chão. Clara sentiu um nó na garganta ao notar um rastro recente de pegadas entre os pés de café. Não eram humanas, e o sussurro se aproximava. Clara recuou alguns passos, sentindo a terra úmida ceder sob seus pés. O murmúrio parecia agora vir de todas as direções, sussurrando palavras que ela não conseguia compreender. O calor do sol não trazia conforto, apenas tornava a sombra das árvores mais profunda e inquietante. O vento levantou folhas secas que rodopiavam ao redor dela, criando danças silenciosas e fantasmagóricas. Clara tentou acalmar sua respiração, mas o medo apertava seu peito como uma mão invisível. Ela podia ouvir o próprio coração, pulsando alto demais, abafando quase tudo ao seu redor. Então, algo se moveu entre os arbustos. Não um animal comum, não um pássaro. Era uma figura indistinta, curvada, deslizando silenciosamente. Clara congelou. O cheiro metálico voltou, mais forte, misturado a um odor de terra remexida. Ela percebeu que havia algo no solo, marcas profundas que não pareciam humanas. As sombras se alongavam, criando formas que pareciam esticar-se até tocar os pés dela. Um estalo ecoou, próximo demais, como se alguém tivesse quebrado um galho a poucos centímetros. Clara girou, e o murmúrio transformou-se em um grito quase inaudível, penetrante. O medo a paralisou, mas seus instintos a empurraram a correr. Ela pisava nos arbustos, sentindo as folhas secas cortar a pele de suas pernas, sem sequer perceber a dor. Enquanto corria, a sombra parecia seguir cada movimento seu, sem fazer barulho, apenas deslizando pelo chão. Clara sentiu a respiração quente e pesada bem atrás dela, mas não via ninguém. Cada passo fazia o coração bater mais rápido, e a sensação de ser observada se intensificava. Ela tropeçou em uma raiz e caiu, o vento levando um sussurro mais perto do seu ouvido. Clara levantou a cabeça e viu algo que congelou seu sangue. Entre os cafeeiros,
Uma forma escura a encarava. Sem rosto definido, apenas uma presença que parecia absorver a luz. E, de repente, desapareceu. Mas o murmúrio não. Ele continuava, agora dentro da própria mente dela, ecoando palavras que ninguém deveria ouvir. Clara permaneceu imóvel, os joelhos tremendo, tentando processar o que acabará de ver. O silêncio retomou o campo, mas era um silêncio pesado, quase sufocante. O sol continuava a subir, mas a luz parecia fraca, filtrada por uma neblina que não deveria estar ali. O murmúrio ainda ecoava em sua mente, agora misturado a um som de passos leves, quase imperceptíveis. Ela sentiu o ar ficar denso, como se cada respiração exigisse esforço. A terra sob suas mãos estava úmida e fria, muito diferente do calor da manhã. Algo na fazenda havia mudado, e Clara podia sentir isso em cada nervo do corpo. Ela se levantou devagar, olhando ao redor, mas nada se movia. As árvores balançavam suavemente, mas não havia vento suficiente para isso. O cheiro metálico ainda pairava, tornando-se quase sufocante. Clara engoliu em seco e decidiu voltar para a casa, cada passo pesado e cuidadoso. No caminho, percebeu algo estranho. As pegadas que seguia não eram mais as dela. Havia outras, menores, quase humanas, mas tortas, distorcidas, como se alguém ou algo tivesse se contorcido pelo chão. O medo apertou sua garganta, e ela precisou forçar a respiração para não gritar. O murmúrio voltou, agora mais próximo, mais íntimo. Era como se alguém estivesse ao lado dela, falando diretamente em sua mente. Clara sentiu a pele arrepiar e um suor frio escorrer por suas costas. Ela tentou correr, mas cada passo parecia levá-la para mais fundo no campo, em direção a algo que não podia ver. De repente, ouviu um som seco atrás de si, como se algo tivesse batido nas árvores com força, rápido e intencional. Clara virou-se, mas o campo parecia vazio. Um frio percorreu sua espinha, e a sombra que desaparecera antes voltou a espreitar entre os arbustos. Ela percebeu então algo terrível. Não estava sozinha. Nunca estivera. E algo ou alguém observava, esperando o momento certo para se revelar. Clara correu, cada passo afundando na terra macia e úmida. O murmúrio a seguia, agora mais próximo, insistente, ecoando palavras que queimavam em sua mente. O sol já estava alto, mas parecia incapaz de iluminar o campo que agora se tornava estranho e ameaçador. Ela passou por um corredor de cafeeiros mais densos, onde a luz mal penetrava. As sombras se contorciam como mãos negras tentando agarrá-la. O cheiro metálico aumentou, misturado a um odor de podridão que não pertencia à natureza. Clara engoliu em seco, o medo tornando seu corpo pesado e rígido. Um som de passos atrás dela fez seu coração quase parar. Ela parou abruptamente, o corpo tenso, olhos varrendo cada canto escuro do campo. Nada se movia, mas a sensação de ser observada crescia, sufocante. O murmúrio agora não vinha apenas do campo, vinha dentro dela, na própria mente. Clara ouviu uma risada baixa, quase infantil, mas distorcida e cruel. Ela sentiu um arrepio percorrer a coluna e gelou, sem coragem de respirar fundo. A sombra apareceu novamente, deslizando entre os cafeeiros. Dessa vez, mais próxima, mais concreta, e algo nela parecia pulsar, viva, esperando. Clara deu um passo atrás e tropeçou. O solo parecia querer engoli-la, cada raiz um obstáculo traiçoeiro. O vento soprou, trazendo um sussurro tão próximo que podia sentir nos cabelos, nas orelhas, no pescoço. As palavras não tinham sentido, mas o tom era de ameaça, de aviso, de dor iminente. Ela percebeu algo terrível. Não eram apenas sombras. Não era apenas o vento ou o campo. Alguém ou algo estava brincando com ela, estudando cada movimento, cada suspiro. Clara levantou-se rapidamente e correu em direção à casa da fazenda. Mas o campo parecia infinito, cada passo levando-a para mais fundo, como se estivesse presa em um pesadelo vivo. O murmúrio tornou-se grito, e a sombra avançou, deslizando silenciosa sobre a terra úmida,
pronta para engoli-la. E então, de repente, Clara percebeu algo ainda mais aterrorizante. O grito vinha dela mesma, mas não era sua voz. Clara parou, ofegante, sentindo a própria respiração tremer. O grito dentro de sua mente ecoava, crescendo, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. O campo parecia se fechar ao seu redor, as árvores formando corredores sombrios que se estendiam sem fim. O cheiro metálico estava agora sufocante, impregnando seu corpo e seus pensamentos. Cada passo que dava ecoava como se o próprio solo quisesse denunciá-la. Clara sentiu a presença atrás de si, pesada e fria, tocando sua pele sem mãos visíveis. O murmúrio transformou-se em palavras claras, mas distorcidas. Clara, venha, não fuja. Ela girou, desesperada, e viu algo que a paralisou. Um reflexo em um lago raso, escondido entre os cafeeiros, mostrava seu próprio rosto. Mas não era apenas ela. Seus olhos estavam diferentes, vazios, negros como a sombra que a perseguia. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto observava o reflexo se mover de forma independente. O vento trouxe uma risada baixa e cruel, ecoando das árvores como se o campo estivesse vivo. O medo apertava seu peito, tornando cada respiração dolorosa e lenta. Clara estendeu a mão para tocar a água, mas o reflexo sorriu, antes mesmo de seus dedos alcançarem a superfície. Ela recuou, tropeçando em raízes, sentindo cada pedra cortar sua pele. A sombra deslizou sobre o lago, fundindo-se com seu reflexo, tornando impossível distinguir quem era real. O murmúrio transformou-se em grito ensurdecedor dentro de sua cabeça, ecoando memórias que não eram dela. Clara sentiu seu corpo congelar, sua mente se perder, e o mundo ao redor se dissolver em escuridão e frio. O campo desapareceu. A fazenda desapareceu. Ela estava sozinha, com a sombra de si mesma refletida na água. E a voz sussurrou novamente, clara e ameaçadora. Você nunca esteve só. Clara recuou, os pés afundando na terra úmida e fria. O reflexo no lago continuava a sorrir, mas não era ela. Era algo antigo, sombrio, que parecia conhecer cada medo escondido em sua alma. O murmúrio voltou, agora em várias vozes, todas falando ao mesmo tempo. Elas chamavam seu nome, algumas doces, outras cortantes, como lâminas. Clara sentiu o corpo inteiro tremer, a mente girando entre terror e confusão. O vento soprou mais forte, carregando folhas secas e um cheiro metálico que queimava suas narinas. Ela tentou correr, mas o campo parecia se estender infinitamente, como um labirinto vivo. Cada passo que dava parecia levá-la para o mesmo ponto, o lago. A sombra deslizou pelo chão, silenciosa, observando cada movimento. Clara sentiu seus cabelos se arrepiarem, e uma pressão invisível apertou seu peito. Ela se abaixou, sentindo a água fria do lago tocar seus dedos. O reflexo moveu-se de novo, aproximando-se, sem que ela tivesse feito algo. O grito interno voltou, desta vez misturado com uma risada que parecia vir de dentro de seus ossos. Clara sentiu a realidade se desfazer, o mundo ao redor se dissolvendo em luz difusa e escuridão pesada. De repente, ela viu algo além do lago. Uma silhueta humana, real, parada à distância, mas com uma presença que fazia o chão tremer. Clara reconheceu aquela postura, aquele passo, mas não podia acreditar. A figura se aproximava lentamente, sem fazer barulho, mas cada movimento parecia ecoar em sua mente. O lago começou a tremer, como se a sombra refletida ali quisesse sair para o mundo real. Clara sentiu o coração acelerar, as pernas enfraquecerem. O murmúrio transformou-se em uma única palavra, clara e fria. Finalmente! E, antes que pudesse reagir, algo emergiu do lago, obscurecendo toda a luz. A presença a envolveu, gelada, esmagadora, e Clara percebeu que o pesadelo não era apenas real. Era ela mesma. Clara caiu de joelhos, o lago agitando-se ao seu redor como se respirasse. A sombra emergiu da água, maior do que podia imaginar, distorcendo-se em formas que lembravam partes de seu próprio corpo.
O cheiro metálico era insuportável, queimando suas narinas e rasgando sua coragem. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu da sua boca. O murmúrio dentro de sua mente cresceu em volume, transformando-se em um grito ensurdecedor que parecia partir de dentro de seus ossos. Cada lembrança feliz da fazenda agora parecia falsa, como se tivesse sido colocada ali por outra entidade. A sombra avançou lentamente, cada passo criando ondas na água do lago, mesmo sem tocar o chão. Clara sentiu o frio envolver cada centímetro de sua pele, penetrando até os ossos. O reflexo dela na água abriu a boca, mas não era sua voz que saiu. Era uma voz antiga, sombria, carregada de intenções que ela não conseguia compreender. Ela tentou recuar, mas o campo desapareceu. Tudo ao redor era apenas escuridão e a água que refletia a sombra. Clara sentiu o chão ceder sob suas mãos, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. A sombra estendeu um braço, e a água se transformou em tentáculos negros que pareciam puxá-la para dentro do lago. Clara sentiu o ar faltar, o coração pulsar descontroladamente. A risada distorcida ecoava por todos os lados, misturada com o grito que vinha de dentro de sua própria mente. Ela percebeu, aterrorizada, que cada movimento seu era previsto, cada pensamento lido. Não havia saída, não havia refúgio. E então, no ápice do terror, a sombra falou: "Você sempre será minha." Clara sentiu o frio penetrar sua alma, como se cada medo, cada dúvida e cada dor que ela já sentirá fossem condensados em uma força que a arrastava para o abismo. Ela fechou os olhos, esperando o fim, o mundo desaparecendo em escuridão e gritos. Clara sentiu-se ser puxada para o lago, o frio envolvendo seu corpo como um abraço mortal. A sombra sorria, imóvel e ao mesmo tempo viva, refletida na água negra e profunda. Ela tentou resistir, mas seus músculos pareciam de chumbo, cada movimento um esforço quase impossível. De repente, um grito ecoou da fazenda distante, cortando a neblina do medo. Era a voz do pai, chamando-a, desesperado. O som trouxe algo que Clara não sentia há dias: esperança. Ela agarrou-se a essa lembrança, cada lembrança de sua vida real na fazenda fortalecendo seu espírito. A sombra rugiu, tentando arrastá-la, mas algo mudou. Clara concentrou-se em sua própria imagem, no reflexo dela mesma que ainda existia sob o medo. Ela lembrou do calor do sol, do cheiro do café fresco, do toque da terra sob seus pés. Um lampejo de coragem atravessou seu coração, quebrando a corrente gelada da sombra. Com um esforço desesperado, Clara puxou-se para fora do lago, sentindo a água escorrer pelos braços e pernas. A sombra gritou, um som que misturava raiva e frustração, desfazendo-se lentamente na bruma do campo. O sol brilhou mais forte, dissipando a neblina, revelando a fazenda novamente. O murmúrio cessou, e o vento voltou a ser apenas vento, leve e quente. Clara caiu de joelhos, respirando com dificuldade, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para o lago, agora apenas água tranquila refletindo o céu azul. Nada da sombra restava, mas a sensação de que algo a observava permanecia, uma lembrança silenciosa. Ela se levantou lentamente, sentindo a terra sob os pés novamente, firme e real. O pai correu até ela, abraçando-a com força. Clara sentiu a vida voltar ao corpo, o medo sendo substituído por uma determinação silenciosa. Ela sabia que nunca esqueceria o que havia enfrentado, que cada sombra, cada sussurro, havia deixado uma marca. Mas também sabia que podia sobreviver, que a coragem nascida do medo era mais forte do que qualquer sombra. Enquanto olhava para os cafeeiros, Clara sentiu o cheiro do café no ar, doce e reconfortante. A fazenda respirava junto com ela, viva e segura. E naquele momento, Clara percebeu que a luz e a sombra sempre coexistiriam, mas ela escolheria sempre caminhar na luz. O vento soprou suavemente, levando consigo o último eco do murmúrio. Clara sorriu, fechou os olhos e respirou fundo. O pesadelo terminara, mas a coragem permaneceria para sempre.